Rapaz, eu tava vendo aqui os comentários de um vídeo do canal do Ignorante, em relação ao próprio ter feito aí um vídeo desnudando uma mentira acusatória que o antigo aliado dele, o Nando Moura, o Cheirando Rola, o Anão de Cotia, fez contra ele, contra o Guilherme do Ignorante, né? Aí então eu saquei que, cara, essa galera gado do Cheirando Rola sempre vai estar lá pra tentar salvar o rabo do cara. Sempre vai. Eu acho que inclusive isso por mais que ele fique velho, cara, é tipo os fãs do Ricardo O'Hara. Não, eu acho que não. Eu acho que não dá pra você comparar com os fãs do Ricardo O'Hara, porque o Ricardo ele traz uma abordagem completamente diferente do Anão de Cotia, completamente. Eu acho que, cara, eu nem deveria ter pensado em fazer essa comparação. Mas em relação aos fãs, aos gados do Cheirando Rola, eles vão estar aí pra sempre, cara. Eu acho que eles só vão cair fora se ele realmente, o que? Tá lá na terceira idade, tá lá com o que? 60, 70 anos, né? Mas ele ainda vai explorar essa galera por muito tempo, né? Vai entrar o pessoal novo, né? E o pessoal adulto, que geralmente é naquela forma tipo a daquele Carlos de Alcântara, né? Pessoas passivas, pessoas que não têm o costume nem de gritar, né, com ninguém. Os caras, quando eles souberem da verdade, quando eles souberem que o Nando Moura não presta e tudo mais, só vai ficar na superfície. Eles não vão fazer tipo o que o próprio Ignorante fez, né? Se bem que o Ignorante, né, ele já deixou nos comentários lá que não vai entrar numa cruzada para tentar acabar, né, com o Cheirando Rola, né? O pessoal tá fugindo disso aí. O pessoal ficou conformado justamente com a posição de youtuber grande que o Anão de Cotia tem. E claro que esses adultos aí que eu acabei de citar, tipo o próprio Carlos de Alcântara, eles não vão também empreender uma cruzada para tentar derrubar o cara do cavalo. Isso aí não vai acontecer. Inclusive, já havia feito um vídeo falando que o que na época em que o Bolsonaro era candidato, né, que tinha uma galera aí que realmente fazia, né, uma espécie de cruzada para tentar acabar com o Cheirando Rola, para tentar fazer com que o povo abrisse os olhos em relação às merdas e contradições que ele fazia. Mas não deu certo, então o pessoal cansou e foi procurar outra coisa útil para fazer, né? Então hoje, como eu também havia falado num vídeo aí, num vídeo antigo, né? Não, um vídeo antigo, isso aí o que? Foi de algumas semanas atrás, que o Nando Moura não tem oponente, cara, aqui na internet. Não tem. E gente que tem mais poder do que ele, inclusive, que tipo o Felipe Neto, não vão fazer as vezes desse pessoal aí que tentava acabar com o Fernando Rola, né? E aí tá, aí então o Ignorante, né, ele havia sido acusado de ter proferido o que? Uma brincadeira maldosa lá contra o nome da Marielle Frango, né? Da Marielle Frango. Isso aí foi num jogo que eles estavam fazendo lá, de tiro, né? Não lembro o nome do jogo, né? Aí então quem havia feito essa brincadeira aí havia sido um aliado, inclusive falando que era assessor do Nando Moura, chamado Noob Opressor. Eu lembro que esse Noob Opressor aí tinha um canal, não sei se tem ainda, eu confesso que não chequei antes de fazer esse vídeo, mas que ele, nesse canal aí que eu havia visto, que tem mais de um ano atrás, ele fazia uns cortes dos vídeos do Cheirando Rola. Tanto que naquela época eu achava que era o próprio Cheirando Rola que havia tido esse segundo canal aí, né, esse Noob Opressor. Mas pelo que falaram aí foi outra pessoa. E pela voz eu saquei que era de fato outra pessoa. Aí o Guilherme, né, do canal Ignorante, ele postou lá, né, que quem havia feito o comentário contra a Marielle Frango havia sido o Noob Opressor, cara, e não o Guilherme. Né? E aí você pega que Cheirando Rola, eu acho que por questões de oportunismo mesmo, para acabar com o cara, se bem que eu penso assim, o sujeito é inteligente em algumas coisas, mas é burro em outras. Ele deixa claro que não tem ideologia certa, ele está na questão de falar de política apenas por dinheiro. Aí você pega esse negócio aí dele ter dele ter falado mal, de ter criticado bastante o Guilherme, né, por ele supostamente ter, né, feito a brincadeira contra a Marielle Franco, né? Sendo que, porra, cara, qualquer pessoa que minimamente conhece a trajetória do Nando Moura saberia que nunca que uma pessoa de direita
né, faria isso aí. Por quê? Porque a Marielle Franco é de esquerda, ela era de extrema esquerda. Ela faleceu, né? Ela era de extrema esquerda, ela era do PSOL, pô. Aí por que um cara supostamente de direita ficaria aborrecido porque outra pessoa dita de direita havia feito uma brincadeira envolvendo o nome dela? Independente de ter sido maldosa ou não. Geralmente um cara de direita nunca faria isso, nunca se incomodaria. E se ele se incomodaria, seria justamente por ter tido uma treta com um cara que supostamente fez a brincadeira. Então isso aí já responde o questionamento, certo? Mas acontece que, cara, mesmo com essa contradição aí, o pessoal não vai descer o malho enchendo rola. Isso aí não vai acontecer. E outra, ele dispõe aí das Nandetes para tentarem salvar o rabo dele. É tipo o que a galera do MBL faz lá nos comentários dos vídeos da Jovem Pan, de alguns programas, né? Tipo do Pânico, tipo alguns programas aí, cara, eu não lembro de cor. Mas são os mais assistidos, tipo os Pingos nos Is. Eu acho que os Pingos nos Is até hoje é o mais visto da Jovem Pan. Mas esse pessoal aí, que com certeza é ligado ao MBL, estão mais nos comentários do Pânico, né? Dos vídeos do Pânico. Especialmente na época em que o Marinho tava lá, cara. E ele era constantemente defendido por esse pessoal aí. Enfim, aí tá, eu penso assim, o ignorante, eu, entre aspas, conheço ele. Isso aí desde a época, desde antes dele ter sido aliado do Cheirando Rola. E esse negócio de aliança começou, eu acho que foi no primeiro ano em que o Bolsonaro havia sido eleito presidente. Acho que foi em 2019, né? Eu sei que essa galera aí que havia empreendido uma cruzada contra o Cheirando Rola, eles deixaram de se manifestar justamente lá para 2019, 2020. Né? E o que mesmo? O ignorante, ele estava numa espécie de série B, justamente de youtubers que eram aliados do Nando Moura, que eram, entre aspas, de direita. Inclusive alguns deles tentaram entrar para a política, né? A Paula Marisa tentou entrar, ela tentou se candidatar, eu acho que foi a vereadora, né? Lá por Canoas, lá do Rio Grande do Sul. Aí não foi eleita. Eu acho que ela vai continuar tentando, né? Mas enfim, havia isso aí, que eu não tô inventando não. Uma pessoa havia falado disso aí, pelo que eu lembro. Eu li, eu só reforço aqui. Havia uma série A e uma série B de youtubers que eram aliados do Cheirando Rola. A série A era composta por Fábio Clicktime, eu acho que pelo Brasileiro de Aço também, apesar de que eu acho que o Brasileiro de Aço havia sido recomendado pelo Nando Moura. Ele pegou bem no começo aí dos aliados, né, desses youtubers aliados aí. O Brasileiro de Aço, ele naquela época ele plagiava um personagem, né, que era da Image Comics, chamado Super Patriota, né, e ele colocava como se fosse dele. Ele falou que iria fazer um projeto de quadrinhos e tudo, só que esse personagem aí, ele tinha algumas características que remetiam à bandeira estadunidense, né? Tipo que o capacete, as ombreiras lá que tinham as listras vermelhas e brancas, né? Aí então, não, vermelha, azul e branca. Aí o Brasileiro de Aço ele trocava essas cores aí e deixava para verde e amarelo. Aí colocava o personagem como se fosse dele, cara. E por muito tempo aí essa galera que estava junta do Brasileiro de Aço, alguns que tinham um certo conhecimento de quadrinhos e tudo mais, passavam um pano para isso. Eles passavam um pano, tá certo que também o pessoal não era obrigado a saber. Mas creio que, putz, cara, eu vou repetir aqui, para quem tinha conhecimento em quadrinhos, em mangá, enfim, se bem que o Super Patriota não é tão conhecido, né? Só que eu acho que ele já foi publicado aqui, cara, como parte de personagem lá de um dos grandes heróis aí da Image Comics, cara. Aí tá, o Brasileiro de Aço era plagiador, ele plagiou o personagem na cara dura. Aí tá, Fábio Clicktime, Brasileiro de Aço, tinha o Lilo Vlog, tinha a Paula Marisa, né? Assim, tinha o André Alba, só que o André Alba ele havia chegado depois, né?
Ele havia chegado depois. Aí depois ele acabou rompendo, cheirando rola, porque segundo o que me falaram, o Nando Moura queria que o André Alba se voltasse também contra o presidente Bolsonaro. Isso não aconteceu, tanto que o Alba está lá no pânico hoje, ele é pró-Bolsonaro ainda, né? Enfim, o Nando Moura ele quer gente justamente para fazer o que ele quer. O sujeito pode ser um grande youtuber ou pequeno, ele quer o cara para fazer as coisas que ele quer, né? E o Spider Consenso, o André Alba, ele já era um youtuber relativamente conhecido na época, eu acho, né? Ele utilizava lá o uniforme do Homem-Aranha, tanto é que o apelido dele é Alba X Spider, né? E a série B de youtubers aí que eram aliados do Nando Moura, eram o que? Não, acho que a série A, cara, ainda tava a Luana Basto, isso, a série A tava a Luana Basto também, né? Aí a série B, cara, tava o Autêntico Produções, o Enzo, né, que é chamado aí de Kiko Rosa, né, Boto Rosa, algo assim. Tava o Ignorante, né, que aí depois foi promovido para a Série A. Inclusive o Ignorante foi um dos raríssimos aí a frequentar a casa do Nando Moura, né? Não foi? Teve o Ozzy Returns, né? Então tinha essa galera aí, tinham essas duas, já viam essas duas divisões aí, certo? Hoje praticamente ninguém segue ele. Até porque o Nando Moura ele é anti-bolsonarista, né, hoje, né? Então não faria muito sentido. E são poucos desses aí que também haviam virado anti-bolsonaristas, né? Tipo o que o Autêntico Produções, ele virou anti-Bolsonaro. Mas eu acho que ele foi o único mesmo. Acho que ele foi o único. E aí então, cara, eu penso assim, o Cheirando Rola, quando ele entrou nessa aí, de entrar para falar de política, ele já dispunha de uma ajuda, judicial, né, envolvendo o que? O seu irmão, o Luiz Gustavo de Moura Canin, também conhecido como Gugu Moura, que acompanhava ele lá na banda Pandora 101. Aí, tanto é que, pô, cara, tem um vídeo antigaço dele, do Cheirando Rola, falando que, né, dispunha exatamente dos serviços do irmão para salvar o rabo dele, né, quando ele seria processado, né? Falou que o irmão era um advogado brilhante, tudo mais. Também havia falado no mesmo vídeo que ele utilizava a mãe como laranja, né? Ele botava os bens dele tudo com o nome da mãe dele. Inclusive nessa questão aí de atender o Nando Moura juridicamente, o Luiz Gustavo faz isso aí até hoje, pô. Semana retrasada pipocou um vídeo, não sei se vocês sabem, pipocou um vídeo, inclusive eu acho que quem soltou esse vídeo deve ter sido o próprio Nando Moura, sobre uma audiência, né, que iria ter com o Nicolas Ferreira, que o Nicolas Ferreira havia processado ele, né, algo assim. Inclusive o Nicolas havia sido flagrado, né, isso aí em plena audiência, numa motociata, estava em movimento, né, em cima da moto, sem capacete. E dentre as pessoas que estavam na live, né, que era composta a audiência, né, tava lá o Luiz Gustavo. Então, eu não sei, cara, por mais que seja o irmão do cara, acho que é muito rebaixador, né, o sujeito resumir-se a salvar o rabo do irmão quando o irmão faz merda, cara, e faz merda o tempo todo. Faz merda o tempo todo. Então, para o cara se sujeitar a tratar o irmão de capataz, né? É porque, putz, cara, não tem um mínimo de personalidade própria. Ele deve acreditar no que o irmão fala, ele deve justamente ter a mesma justiça, o mesmo senso de justiça do que o irmão, né? Então é complicado, cara. Aí você pega essa molecada aí que tava defendendo o Nando Moura com unhas e dentes lá na seção de comentários do Ignorante. Eu cheguei a conversar com um moleque, né, fã do Cheirando Rola, claro, que tem parte do perfil escrito Headband. Claro que o Nando Moura iria atrair roqueirinhos, né, já que o próprio manifesta um perfil de metaleirinho, metaleirinho com quase 40 anos de idade. Enfim, aí então eu até tentei conversar com ele em relação ao Nando Moura ter apoiado o Fica em Casa, né? O MBL também apoiou o Fica em Casa. Mas acontece que eu acho que quem apoia o Fica em Casa, ele não pode se dizer conservador. Não pode se dizer conservador.
O Jair Bolsonaro, quando ele apoiou em parte essa questão aí, foi para as pessoas com comorbidades, para as pessoas idosas, e que as pessoas que estariam saudáveis fossem trabalhar, justamente para não quebrar a economia, cara. É por isso que eu sempre fui da opinião de que a China, ela não deixou escapar, sem querer, a doença do laboratório e se espalhou pelo mundo. Não, a ditadura chinesa deixou escapar de propósito. Então Jair Bolsonaro estava preocupado justamente, para a economia se manter de pé, para ela não quebrar. E a situação já não estava muito legal. Aí então a pessoa que fala justamente para o povão inteiro ficar em casa é porque ela não é conservadora, cara. Não é? E aí você pega justamente essa aliança aí que o Nando Moura teve com o MBL. O pessoal tinha ideias parecidas. O MBL todo mundo sabe que é um bando de tucanoide, embora a esquerda, como bem conhecemos, os coloque como de direita, é tudo tucano, cara, é tudo de esquerda. Então eu falei com esse moleque aí que, putz, cara, o sujeito ele foi a favor do fica em casa, cara. Você não deveria nem prestar atenção, nem dar trela para esse tipo de gente. Aí o sujeito falou para mim que ele pediu fica em casa se puder, tipo como o que falaram lá a Renata Vasconcelos e o William Bonner lá no JN, lá na sabatina com o Jair Bolsonaro. Mas acontece que não adianta você pedir fique em casa se puder, se você obriga a pessoa a ficar em casa, se você demoniza as pessoas que foram à quarentena, cara. Tipo o que? Aconteceu essa espécie de caça às bruxas de uma forma tão incisiva, cara, que até brotaram aí na mídia gente que eu sequer conhecia. Tipo aquela influenciadora, aquela Gabriela Pugliese. Antes de vazarem, que ela havia furado a quarentena, eu nem sabia quem era ela, cara. Nunca tinha ouvido falar nela. Então não dá pra você sacar, não dá pra você acreditar quando o cara fala fica em casa se puder. Sendo que ele, sem você saber, não, com você sabendo, né, claro, sendo que ele forçou você a ficar em casa. E claro, é muito fácil você pedir para ficar em casa tendo dinheiro, você tendo dinheiro, não a pessoa que está trancafiada. É muito fácil, cara. Então, para finalizar esse papo aí, sempre vai haver gente disposta a defender o cheirando rola, cara. Sempre tem muita gente que lá no canal dele acaba se atraindo justamente o quê? Pelo modo dele falar, aquele modo de falar pausado, aquela, tipo como se estivesse fazendo uma espécie de pregação, sacou? É por isso que eu havia achado também que ele seria uma espécie de evangélico desgarrado, uma espécie de evangélico desviado, Eu acho que o que se eu não tivesse sabendo que ele, segundo as palavras dele, era um ateu, hoje ele é um ex-ateu, eu poderia aventar, a possibilidade sim dele ter sido um protestante desviado, cara. Eu fiquei um tempo pensando sobre isso, e também teve aquela situação dele ter falado que ficou frequentando igrejas católicas e evangélicas para ver qual aqui valia para ele e tudo mais. Eu acho que as duas rechaçariam as merdas que ele anda fazendo pela internet, cara. Certo dia aí, isso aí tem alguns anos já, ele tentou pegar na Bíblia, ele pegou na Bíblia, um versículo ali para justificar o porquê que ele xinga tanto, o porquê que ele deveria continuar xingando. Sendo que, cara, pelo que eu lembro, não existe nenhum versículo da Bíblia que aprove a pessoa xingar, a pessoa falar a palavra de baixo calão. Não existe nenhum versículo da Bíblia que aprove esse tipo de coisa, cara. Enfim, o sujeito tem a sua própria justiça, ele tem o seu falso moralismo, e também tem as suas falsas defesas. Tipo esse negócio aí, a Marielle Franco, não pode mais zoar ela. Então assume que é de esquerda, porra. Assume aí que é de esquerda. Algumas pessoas até poderiam falar que, mas acontece que ele utilizou desse artifício aí justamente para pregar qualquer coisa no Guilherme lá, para que ele saia ferrado dessa aí. Mas acontece que, pô, cara, ele vai logo pegar isso aí,
não pode brincar com o nome da Marielle Frango. Uma pessoa que, se dependesse dela, cara, se ela tivesse viva, se ela tivesse que matar o Cheirão do Rolo, ela mataria, porra. Ela mataria porque consideraria ele um fascista, certo? Uma pessoa que deveria estar debaixo de 7 palmos, cara. Sacou? Então o cara vem meter essa aí.